Salve, salve família, como vocês estão? Tão suave? Na paz? Eu sou a Thaíris, educadora do Carol, e esse é o Fala Carolina. É um jeito que a gente encontrou pra ficar assim, geral juntão. Mas e aí, vocês descansaram? Era pra ter descansado, hein? Mas agora pra retomar nossas atividades, nada melhor do que falar de arte. E hoje o nosso episódio vai ser como a arte se manifesta na periferia, seus obstáculos e como ela ajuda na interpretação da realidade periférica. E quem vai falar um pouco desse rolê pra nós é a Alê. Alê, chega aí. Lança braba. Está no Carol é gostoso, está no Carol é uma delícia. Vem pro Carolina, vem pro Carolina. É isso mesmo, Thaíris. Então, para começar, eu trago uma pergunta. O que é arte? Não há um conceito único sobre o que é arte. A arte abrange desde a música, a literatura, artes plásticas até as artes mais marginalizadas como o picho. O que sabemos é que todas as artes têm em comum o fato de terem sido produzidas com o intuito de serem arte. Todas elas expressam e refletem a sociedade e a subjetividade em que são produzidas, seja como crítica, reprodução ou alívio da realidade. Todas foram feitas através de uma técnica e todas elas são importantes. Mas a grande questão é: quem pode dizer o que é arte e o que não é? Quem são as pessoas que a definem e classificam como boa e ruim? Tecnicamente, ninguém teria esse direito. Porém, o que acontece na realidade é que, como em quase tudo na sociedade, quem define o que é arte são as classes dominantes, que valoriza apenas aquilo que chamamos de arte erudita e que exclui e marginaliza as artes populares, como por exemplo samba, rap, capoeira ou funk, que chegaram até a sofrer a ameaça de criminalização. Sim, é isso mesmo, o funk que hoje você escuta a cada esquina, que faz sucesso dentro e fora do Brasil, em 2017 quase foi considerado crime, através de um projeto de lei requerido pelo web designer Marcelo Alonso, morador da Zona Norte de SP. Mas depois de muita luta, essa PL foi derrubada. Agora, sabe o sambinha? Aquele que a gente escuta no domingo em família, que é quase uma marca do Brasil? Pois é, antigamente ele era considerado crime, a ponto de sambistas serem presos por estar em rodas de samba. Você consegue imaginar? Isso só acontece porque vivemos em um país racista e essas formas de arte surgiram das comunidades negras e periféricas. Mas não se engane, não é só no Brasil que a arte criada por pessoas negras é demonizada e criminalizada. E somente depois de passarem a ser produzida por pessoas brancas que reproduzem valores morais que agradam a classe dominante, passa a ser vista como algo bom e interessante. Um bom exemplo disso é o rock, que foi criado por comunidades negras, sobretudo na figura de Chuck Berry, o verdadeiro rei, e foi demonizado a ponto de dizerem que era a música do diabo, mas que passou a ser aceita nos anos 50 e que tem como sua personificação hoje Elvis Presley, um jovem branco e coincidentemente cristão. Então, quem define o que é arte é quem tem dinheiro para patrocinar, influenciar, determinar e definir como arte o que expressa a realidade que esses financiadores vivem, veem e julgam belas. A arte é formadora de verdades e instrumento de propagação de ideias, pois muitas vezes ela é carregada de ideologia e tem imbuído na sua obra determinadas ideias sobre o mundo e a existência. Esse papel desempenhado pela arte a torna um poderoso instrumento de disputa de poder, pois em muitas instâncias ela é formadora de opinião e percepção da realidade. Mas isso não impede que a arte seja produzida fora dos moldes convencionais. Muito pelo contrário, mesmo com o samba sendo considerado crime, não paramos de produzi-lo. E cada vez mais surgem novas formas de artes dentro da periferia, que resistem e são importantíssimas. Mas agora, quem vai falar mais sobre isso pra gente vai ser o nosso educador da frente de matemática, o Clemilson. Fala aí com a gente, Clemilson.
Salve família, boa pra nós! Aqui é o Clemilson, professor da frente de exatas no Carol, na unidade do Capão. E quero falar um pouco sobre como entendemos a realidade na periferia a partir da arte. Bom, a compreensão da realidade, isto é, o entendimento do todo e de si mesmo, se dá pela complementariedade entre a razão e a sensibilidade. Essa sensibilidade é colocada como a capacidade de sermos afetados por uma criação que desperte reflexões e afetos na nossa existência, e a arte cumpre muito bem esse papel. Ou você nunca se emocionou vendo filme ou ouvindo uma música? A arte carrega verdades profundas das relações humanas, que às vezes não podem ser somente tomadas pela razão, às vezes é preciso senti-la para entendermos. Ela tem a capacidade de transpor sentimentos, é o reencontro com o mundo sob nova perspectiva, a afirmação da vida, a afirmação da realidade de forma transfigurada. Quando somos vistos pela sociedade como periféricos, passamos a sermos tratados como um grupo, não como indivíduos dotados de singularidades. Perdemos nossas individualidades e sabemos que cada pessoa é diferente da outra. E ao sermos tratados como grupo, passamos a sermos também estigmatizados, a representar esse todo. Quando a arte da periferia sofre julgamento, muitas vezes estes julgamentos não é pela arte em si, mas pela origem dela, pelo grupo que ela representa. Quantas vezes você já ouviu de forma pejorativa palavras como isso é coisa de favelado, de bandido, de negro, baiano, sem cultura, arte barata? Porém, esse mesmo mecanismo de massificação foi e é usado pela periferia como uma afirmação positiva sobre essas determinações. Já que somos tratados como um grupo, por que não criarmos nossos próprios valores, nossa ética, nossas leis, nosso orgulho, nosso autoconhecimento, de maneira que eleve nossa autoestima e pertencimento a este grupo? É como se a quebrada tivesse se tornado nossa própria nação. Nosso patriotismo não é pelo país que nos rejeita, mas sim pela quebrada que nos aceita. Ou você nunca ouviu alguém falar com orgulho: eu sou da quebrada, maloqueiro, favelada, vilão, bandida, enfim. Ressignificamos de forma positiva, através da arte, aquilo que antes era visto como algo ruim. A maneira e a forma como a periferia produz arte, muitas vezes, é carregada de saberes que são verdades para a periferia. Uma vez que essa arte não representa o interesse da elite, não basta só negá-la, é preciso abafá-la, marginalizá-la, criminalizá-la, para que não ganhe força, pois no fundo eles sabem que nossas verdades são tão ou mais legítimas do que a deles. Esse processo se dá de diversas maneiras, pela não veiculação nos meios de comunicação, quando estigmatizada, pelo não reconhecimento e valorização dos artistas e, sobretudo, pelo sequestro da administração pública, a fim de não disponibilizar recursos e infraestrutura capazes de fomentar a produção da arte na periferia. Para exemplificar um desses sequestros, gostaria de falar sobre o principal mecanismo de financiamento público à cultura, a famosa e antiga Lei Rouanet, hoje chamada de Lei de Incentivo à Cultura. Em teoria, a distribuição dos recursos públicos deveria se dar de forma democratizada, sem viés particular, pois trata-se do interesse de todos. Mas isso não acontece com a Lei de Incentivo à Cultura. Ao invés do Estado ser o responsável por decidir a quem esses recursos vão ser destinados, são as empresas e pessoas com determinado nível de renda que tomam essa decisão. Nesse momento, você deve se perguntar: mas o dinheiro não é público? Sim, é. Mas a forma de distribuir é privada. Ao invés do Estado arrecadar esse dinheiro e depois repassar para financiar projetos culturais, ele chega e fala assim para as empresas e pessoas pagadoras de imposto de renda: ao invés de vocês me darem esse dinheiro, vocês dão para os projetos culturais que sejam do seu interesse. E depois eu abato esse valor, total ou parcial, no seu imposto de renda.
E você deve me perguntar: qual é o problema nisso? A minha resposta é com outra pergunta. Qual evento cultural na sua quebrada você já participou que foi financiada pela Lei Rouanet? Você sabe quantos investimentos eles fazem em eventos que não são para a quebrada e quantos são? A resposta dessas perguntas responde também a sua, e ela é uma comprovação para onde esses recursos deveriam ir em maior quantidade e para onde eles não estão indo. E para continuar nesse tema, gostaria de chamar a nossa colaboradora Thaíris, que vai falar um pouco dos espaços culturais na quebrada e a falta de investimento neles. E aí, Thaíris, cola com nós. Agora que entendemos como a arte é importante, será que essa falta de investimento é suficiente para nos brecar? Quais são os espaços culturais da nossa quebrada? Qual é o papel do entretenimento artístico? O ano de 2014, em São Paulo, encontros de lazer para jovens periféricos, que foram denominados como rolezinhos, normalmente em shoppings ou parque. E claro, posteriormente os rolezinhos viraram alvo de polêmicas negativas pela mídia, né? Mas por que a gente vai falar de encontros quando o assunto é investimento em arte? Porque esses encontros exprimem a demanda por eventos, espaço, lazer e cultura que é negado para a periferia. Não há interesse em dar isso para a gente, para os pobres. E dessa forma encontramos outros meios de nos reunirmos de forma agradável com pessoas que gostamos. Há pouco investimento em polos culturais na periferia. Espaços que sejam somente dedicados para a criação e reprodução artística. Temos poucos lugares assim, como por exemplo a Fábrica de Cultura do Capão, que tem Sarau do Capão, Islã do Capão e exposições. Também temos a Fábrica de Cultura do Jardim São Luís, a Casa de Cultura da Embu-Mirim, mas todas criadas nos últimos 30 anos, que olhando historicamente e entendendo a importância da arte, até como um processo de cura, nessa montanha-russa que vivemos, vocês não acham que é pouco tempo? E antes? Onde a gente podia ouvir poesia? Poesia que a gente entendesse. E a galera que não mora próxima a esses locais, tem que vir até o Capão para ouvir poesia? Tendo em vista que toda a arte transforma, por que na periferia não há fomento dela em mais lugares? Vocês já foram assistir uma peça em um teatro na quebrada? Que não fosse no céu ou na sua escola? O teatro é visto como a arte burguesa, pois nós, da periferia, dificilmente temos acesso. E quando tem, é no centro. E quem não tem dinheiro para ir ao centro? O teatro é arte, e arte é para todos. E mesmo sabendo disso, não investem da maneira que deveria em espaços e esse tipo de arte na quebrada. Mas os artistas periféricos resistem. Temos movimentos de alguns grupos de pessoas que levam a arte para a rua, independente das dificuldades, como o Islã, que é uma batalha de poesia falada que acontece geralmente em locais públicos, como na rua, e são espalhados por todo o Brasil, assim. Na Zona Sul, por exemplo, temos o Islã do 13, acontecendo uma segunda-feira por mês, no Terminal Santa Amaro. Ele tem a melhor acessibilidade, pois é conhecido, tem estação, é quase o centro da Zona Sul. Além do Islã, tem outra galera se movimentando para levar arte na quebrada. Pra quebrada. O movimento hip hop é um dos pioneiros em trazer arte e cultura sem esperar investimentos, como as batalhas de rap, que normalmente se localizam em praças na quebrada, ou o picho, que faz da rua um enorme caderno em branco, né? Ocupando e resistindo. E apesar de serem marginalizados, as ruas de São Paulo estão empretecidas com a intervenção dos pichadores. Essas movimentações na rua, de forma coletiva e individual, nos mostram como essa arte é encorajadora. Afinal, se eles não nos dão espaço para fazer arte, então vamos fazer sem autorização deles, criando, se manifestando, porque existimos e resistimos. Agora que nós já conseguimos entender um pouco mais sobre arte, quem define o que é arte e sua importância, vamos encerrar esse podcast com a poesia de uma autêntica periférica e colaboradora do Carol, a Jéssica Campos, que exprime com maestria em sua poesia tudo aquilo que foi dito por nós. Geralmente a opressão bate na minha porta, capitalismo entra na minha casa, erotização arranca minha roupa,
machismo me obriga a lavar a louça. Cotidianamente sou encoxada no busão. Homens nojentos pegam na minha mão, sem consentimento ou permissão, encostam no meu cabelo, me puxam pela cintura, assoviando pra mim como se eu fosse um cachorro de rua. Falam putaria no meu ouvido, depois saem de perto de mim como se nada tivesse acontecido. Cotidianamente sou barrada na faculdade, pois eles alegam que não estou usando um bom traje, que com essa roupa pareço marginal, e barraram por precaução, não por preconceito racial. Falam que racistas não passarão, mas barraram cotistas negros na Mackenzie, na PUC, Unesp e Unifesp. Regulamentaram a taxa de negros inscritos na FUVEST, diminuíram o número de pretos na USP. 8% de negros e nenhum por cento tem acesso ao CRUSP. Faculdade pública que só tem acesso aos nobres. Falam que não entramos por falta de esforço, mas eles nunca souberam que é realmente ser pobre. Cotidianamente eles vêm falar sobre violência periférica, que na periferia os bandidos comandam, que graças à favela existe o contrabando, pois favelados têm grande culpa do Brasil ter chegado nesse estado, pois não querem estudar, morrem consequentemente, se envolvem com coisas erradas, viram alcoólatras, traficantes, psicopatas, depois querem reclamar da situação e da maneira como é relatada. Tava andando rápido demais, não quis subir na calçada, seu pacote de bala era suspeito, levou um tiro na cabeça porque entrou no beco. Mas os policiais alegam que não se pode ter clemência em um lugar onde só se entende na base da violência. Violência? Sabe o que é violência? Os pretos morreram na quebrada. Sabe o que é violência? A faculdade que me é negada. Sabe o que é violência? Você chamar meu cabelo de ruim, falar que ele é pichain. Violento foi você perguntar se eu não tenho pente em casa, se com o choque que eu tinha tomado não tinha saído fumaça. Violento foi seu comentário que me privou do meu cabelo que eu soltei no ensino médio, por um comentário seu. No primário. Violento é minha estrutura familiar, que em plena adolescência tem que escolher se quero morrer ou quero matar. Violento foi aquele protesto pacífico que matou e feriu vários favelados, mas a mídia não mostrou isso. Sabe o que é violência? O homem chegar em mim e fazer o que quiser, sem medo ou clemência. Mais violento ainda é você me dizer que eu tava muito arrumada, que minha roupa é culpada, que se não fosse meu batom vermelho, não teria acontecido nada. Violento é vocês tratarem mina oprimida como mulher de bandido, como se mina pedisse pra apanhar do marido. Sabe o que é violência? Esse cotidianamente, que banaliza a morte dos pobres, soterrados nas enchentes, que se preocupa com a pichação, mas não gasta 1 centavo pra canalizar os barracão. Violento é o Dória, que se preocupa mais com os grafites, tem condição precária do povo e do mendigo, que não tem nem barraco de Madrid. Violento? Violento é minha aula na escola. Violento é não ter Carolina Maria de Jesus nos livros de história. Eu não poder opinar em uma aula de sociologia, não saber me localizar em uma aula de geografia. Violento é meu único lazer ser uma aula de educação física, pois para encontrar um espaço público perto, tem que fazer cálculos além da física. Violento? Violento é os boy pagando de quebrada, mas na rua da favela, brother, usa como GPS o cheirinho da fumaça. Violento é eu ter um bar a cada esquina de casa. E depois, olharem pra mim e falar que foi minha escolha ter enchido a cara. Cotidianamente, o cotidiano me assusta, pois a violência bate na minha porta, entra na minha casa, rouba minha comida e no final, ainda me estupra. E aí, curtiu o episódio de hoje? Deu para entender melhor a importância da arte e como ela está presente em nossas vidas? Não se esqueça de conferir as referências que acompanham esse episódio e de estudar os conteúdos que postaremos no blog e nos grupos ao longo da semana. Lembre-se que pode sempre contar com Carol. Estamos longe, mas estamos pertinho de você. Sigam nossas páginas no Instagram e Facebook para ficar por dentro das novidades e até a próxima!